Parabéns! Se você está recebendo esse presente que eu e a minha equipe preparamos para você, a sua inscrição no curso Master Cakes Lucrativos, que vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de janeiro, foi confirmada. Eu preparei um presente especial, uma receita deliciosa e que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Preparei um bolo de limão, mas não é qualquer bolo de limão não. É um bolo artesanal que tem ali a acidez do limão na massa e também eu preparei aqui um recheio especial. Vamos falar também de 3 tipos de recheio, do simples ao mais sofisticado. Eu tenho certeza que você vai poder aproveitar todas as dicas e técnicas que eu vou contar aqui para você e vai poder arrasar aí na sua casa com essa receita. Nesse vídeo eu vou te ensinar tintim por tintim como você fazer um bolo de limão artesanal incrível. Também vou te contar 3 recheios que super combinam com esse bolo, do simples ao mais sofisticado. Vamos começar? Essa receita de bolo de limão, ela é bem úmida, tem uma massa deliciosa e que tem uma acidez na própria massa. Porque aqui eu vou usar o suco do limão, eu não vou usar só as raspas como a gente vê em muitas outras receitas por aí. Por que eu vou usar aqui o suco do limão sem medo da minha massa talhar ou perder o ponto? Porque eu vou usar aqui o método direto ou método líquido. O método direto nada mais é do que a junção dos ingredientes molhados e depois colocar todos os ingredientes secos. Esse método ele é muito prático e fácil. E eu escolhi ele para fazer com essa receita porque ele também pode ser feito manualmente, tá? Então se você não tiver o liquidificador, não se preocupe, você pode conseguir fazer essa massa manualmente. Aqui nesse método direto existe uma regra bem básica, que você pode misturar o açúcar junto com os líquidos, tá? Então eu vou começar colocando aqui no meu liquidificador os meus ovos, vou colocar o leite, o açúcar. Nesse método se coloca o açúcar junto com os molhados justamente porque ele precisa se dissolver, né? Os granulados, os cristais do açúcar precisam se dissolver. Então é só por esse motivo que você pode juntar ele aqui, tá? E aí eu tenho aqui o suco do limão e o óleo. O suco do limão e o óleo eu vou colocar depois que eu iniciar aqui o batimento desses primeiros ingredientes, tá? Depois que eu bati aqui por mais ou menos uns 15 segundos, eu vou adicionar o suco do limão, eu vou adicionar o óleo. E você deve estar se perguntando por que essa minha massa ela não talha, né? Assim como algumas outras massas não se coloca o suco do limão justamente porque acontece essa reação química e ela acaba talhando os ingredientes. Aqui não acontece porque no método direto se usa a gordura vegetal, que no caso é o óleo. E o óleo, quando ele entra em contato com a acidez, ele não talha. Então, justamente por isso que funciona muito bem esse método para esse tipo de bolo. Vou voltar a bater e aí eu vou colocar o meu óleo em fio aqui para ele se misturar com os outros ingredientes. Misturado todos esses ingredientes, nós vamos adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo nesse método é importante que você bata ela rapidamente, tá? Para você não desenvolver muito glúten e sua massa não ficar muito pesada. Então eu vou colocar de uma vez, vou bater rapidamente e já vou entrar com o fermento em pó. É bem rapidinho mesmo, é só o tempo de misturar toda a sua massa, tá? E aí, olha que massa linda que fica essa massa desse bolo de limão, ó. Minha massa tá pronta e agora é o momento de eu untar minha forma rapidamente para colocar a massa e levar ao forno. Eu sempre unto com desmoldante, eu acho o desmoldante uma ótima opção para facilitar a vida de quem trabalha com bolos ou até de quem vai fazer esse bolo em casa, tá? O desmoldante, ele é muito simples. Bateu na forma, tá pronto, tá? Tá prontinho para você colocar a massa e levar ao forno. Agora eu vou levar o meu bolinho ao forno, 180 graus ou forno médio, por mais ou menos aí uns 30 minutos. Lembrando que o forno já está pré-aquecido. Meu bolo já assou e agora eu vou tirar ele do forno.
enquanto o meu bolo está aqui esfriando, eu vou falar um pouquinho com você sobre os recheios que você pode colocar no seu bolo. Eu tenho aqui 3 tipos de recheio. Esse aqui é um recheio bem simples de fazer. Sabe aquele que você só bate o leite condensado com suco de limão no liquidificador e ele já fica cremoso, ele já tem uma consistência maravilhosa e um sabor mais ainda? Esse recheio aqui, ele tem uma textura super cremosa, olha só. Só que aquele cremoso molinho, sabe? Então ele deixa o bolo um pouco mais molhadinho. E o sabor dele também é um pouco mais leve. Se você quiser que o sabor fique bem acentuado de limão, é só colocar bastante suco de limão. Porém, quanto mais suco de limão você colocar, mais você vai engrossar esse recheio, tá? Ele é uma delícia. Então esse é o primeiro tipo de recheio e também acho que é o mais fácil aqui que eu vou apresentar para vocês, que você pode colocar no seu bolo de limão. Esse segundo aqui é o lemon curd. O lemon curd é um recheio americano que geralmente se coloca em tortas americanas de limão, mas você também pode usar ele em outras sobremesas, em bolos. Ele é uma delícia. A base dele é manteiga, suco de limão e creme de leite. Então ele tem assim um sabor bem acentuado de limão, então ele tem uma acidez mais aguçada que o primeiro. Ele combina super com o bolo. E a textura dele, ela é um pouco mais grossa. Ó, tá vendo? Não é tão molhadinha, tão cremosinha quanto o primeiro. Mas ele também fica incrível em um pedaço de bolo. Então eu apresentei aqui pra você um bem fácil de fazer, bem conhecido e tradicional. O lemon curd, que precisa de um pouquinho mais de técnica e também tem um sabor maravilhoso, mais acentuado de limão. E eu tenho aqui também o terceiro recheio, talvez um dos meus favoritos, que é o brigadeiro de limão. Esse brigadeiro de limão, ele é uma delícia, tanto a textura quanto o sabor. Ele tem um sabor meio que aveludado na boca, sabe? E tem também o saborzinho ali do limão, tem um pouquinho do azedinho. As raspas ajudam demais no aroma e na concentração do sabor do limão. A textura dele é linda, incrível. Olha só, ele tem uma texturinha bem cremosa, também mais molinha, ó. Você vê que o brigadeiro, ele, se eu chacoalhar, ele não fica ali na colher. Mas é uma textura cremosa molinha, sabe? Que derrete assim na boca, ó. Olha só o brilho. Esse brigadeiro, ele é sensacional. Além de que esse brigadeiro aqui, você pode usar no seu bolo e também, se você fizer ele um ponto a mais ali na sua panela quando você estiver fazendo o cozimento, você pode usar ele como um brigadeiro para enrolar, tá? Que fica perfeito. Dito isso sobre esses 3 recheios, eu quero falar com vocês aqui sobre 2 pontos. O primeiro é sobre os limões mais conhecidos aí no mercado. Nós temos aqui o limão siciliano e também o limão Tahiti. Ambos são muito fáceis de serem encontrados no mercado. A diferença deles, visualmente, é que o limão siciliano, ele tem um pouco menos de caldo dentro. Já o limão Tahiti, a casca dele é um pouco mais fininha, ela é mais lisinha. O que você quiser. Se a receita não especificar o tipo de limão, você pode usar o que você quiser. Eu uso muito o limão Tahiti para colocar na receita e o siciliano para finalização. Já que estamos falando dos limões, eu quero compartilhar aqui com vocês uma super dica que eu aprendi com o chefe e que, assim, transformou a característica de sabor dos meus cremes, dos meus recheios. Existem no mercado muitas essências, né? Essas essências, elas não são feitas do produto natural, elas contêm outros produtos, outros aditivos químicos. E às vezes esses aditivos amargam a sua preparação ou deixa com aquele saborzinho assim de superficial, sabe? De artificial. E eu não gostava muito, nunca gostei muito de usar nos meus bolos, nos meus preparos, esse tipo de ingrediente. Então, eu vou te dar uma dica de como fazer a sua própria essência para colocar nos seus cremes ou até mesmo no seu bolo. Você vai pegar um pouquinho de água, ó, tem só uma colher de sopa de água, bem pouquinho. E aí eu vou escolher aqui o limão Tahiti e eu vou raspar as cascas dele aqui nessa água.
Se você for fazer isso para colocar num bolo, por exemplo, faça isso no início do preparo. Deixa ele lá de uns 10 a 15 minutos nessa aguinha, as raspas, deixa elas lá. Porque essas cascas, elas são cheias de óleo essenciais. E as essências, os saborizantes que existem no mercado, nada mais é do que esses óleos essenciais, porém feitos artificialmente. Então aqui a gente vai ter um natural, com um sabor super acentuado. Fica delicioso. Eu vou fazer aqui para vocês. É só ralar mesmo as raspas aqui do limão e deixar ele aqui de molho, tá? Importante, não chegue na parte branca da casca de nenhum dos limões, porque essa parte branca ela amarga qualquer preparação, tá? Se for o limão siciliano, apenas a parte amarela da casca. Coloquei aqui todas as cascas na aguinha e aí eu vou deixar essa misturinha aqui alguns minutos descansando. Eu espero que você tenha gostado dessa diquinha. Faça na sua casa que você vai ver a diferença. Vou deixar ele descansando aqui e depois eu mostro para vocês. Enquanto isso, eu vou preparar o meu brigadeiro. Os ingredientes desse brigadeiro são básicos. Eu vou usar aqui o leite condensado. Vou usar também creme de leite. E aí, eu vou colocar aqui raspas de limão siciliano. Você pode colocar as do limão Tahiti? Pode, assim como eu acabei de falar para vocês, tá? E agora eu vou ligar o meu fogo de médio para baixo. Inicialmente, eu começo mexendo os meus brigadeiros com a espátula normal. Mas quando ele começa a ficar num ponto mais líquido, eu pego já o meu fouet, que tá aqui, e começo a mexer o brigadeiro com o fouet. Por quê? O fouet vai me ajudar a evitar qualquer tipo de pelota no meu brigadeiro. E ele também vai meio que emulsionar, ele vai deixar ele um pouco mais cremoso, sabe? Sempre que eu faço com espátula ou com fouet, eu sempre sinto uma diferença muito grande no ponto de cremosidade do meu brigadeiro. E como aqui eu vou colocar ele num bolo, eu quero ele bem cremoso, então o meu fouet já está aqui preparado para eu utilizar ele do meio do preparo para frente. Ó, ele começou a engrossar, já tá bem grossinho. Eu começo a mexer ele com o fouet. Para deixar ele sem nenhuma pelotinha, deixar ele bem liso, cremoso, com uma consistência bem bonita. As raspas ficaram aqui na água por mais ou menos 20 minutos. E olha só como a água tá toda verdinha. Tá vendo? Isso tudo é os óleos essenciais que estavam na casca. E o aroma, gente, não tem essência melhor do que esse tipo aqui. Natural, barata e super fácil de fazer. E do jeito que ela está aqui, eu poderia acrescentar ela na preparação do meu brigadeiro. Mas como eu já coloquei raspas de limão siciliano lá, esse aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Meu brigadeiro está pronto e tá num ponto perfeito. É aquele ponto de fita, sabe? Ele não tá caindo em pelotas, que seria o ponto do brigadeiro. É um ponto para quando ele esfriar ele ficar realmente cremoso. E aí eu vou colocar ele aqui para esfriar. Eu já tenho o bolo, já tenho o recheio e agora eu vou preparar a cobertura do meu bolo. Porque eu quero dar uma finalização bem diferenciada para ele. Porque eu quero transformar ele em um master cake. A finalização do meu bolo vai ser um merengue suíço. Merengue, existem 3 tipos. Existe o merengue italiano, que é aquele merengue que você começa batendo as claras e aí você adiciona a calda de açúcar aos poucos. E ela acaba fazendo um leve cozimento ali naquela clara e monta as claras. Esse tipo de merengue, ele serve para marshmallows, sobremesas, várias preparações que você pode estar adicionando ele. Tem também o merengue francês, que é um tipo de merengue que você começa a montar as claras cruas e aí você vai adicionando o açúcar para dar estabilidade, mais estabilidade para essas claras.
Esse tipo de merengue, ele é indicado para coisas que vão ao forno ou vão em algum tipo de cozimento, alguma sobremesa que vai passar por um tipo de cozimento. Porque você está montando as claras totalmente cruas. E tem também o merengue suíço, que é o que nós vamos fazer aqui. O merengue suíço, ele é um merengue mais estável. Ele é quase que aí um meio termo entre o francês e o italiano. Por exemplo, aqui vou bater ele e vou usar ele na finalização do meu bolo. Mas você também pode usar ele em uma sobremesa chamada macaron, que vai ao forno, então ela vai assar. A preparação dele é feita através das claras e o açúcar que vão no banho-maria e aí elas chegam a uma média de 60 graus ou até você dissolver todo o grãozinho de açúcar. O banho-maria serve como um certo momento ali de cocção das claras e também para dissolver os granulados de açúcar. Depois disso eu vou colocar ela na minha batedeira e vou bater até ela formar um creme espumoso, branco e lindo, que é o nosso merengue suíço. Aqui na minha preparação eu vou usar as claras e o açúcar. E aí eu vou levar isso aqui para o banho-maria. Não pode parar de mexer, tá? Para você não correr o risco das suas claras cozinhar e aí ficar a pelotinha de clara cozida mesmo, tá? E aqui no banho-maria, uma coisa super importante. Tá vendo que a minha água tá saindo, ó, fumaça? Mas ela não está fervendo? O meu fogo tá ligado super baixo. Porque banho-maria não é para água ferver. Ela tem que estar assim, ó, começando a borbulhar, mas não fervendo. Outro ponto importante é você colocar no banho-maria uma vasilha que não vai chegar no fundo da panela ou que vai ficar em contato com a água, tá? Não pode ficar em contato. E aí aqui eu vou mexer até dissolver todo o açúcar. E agora eu vou colocar aqui na batedeira. Agora eu vou colocar ele para bater rapidamente, tá? Meu merengue já tá pronto e olha o brilho desse merengue. Coisa mais linda. Vou colocar ele aqui na vasilhinha e eu vou começar a montagem do meu bolo. Agora eu vou finalizar o meu bolo. Então eu tenho aqui, ó, um bolo de limão super fofo. Vou tirar aqui a tampinha do meu bolo. Por mais que ela seja bem pequena, pode ser que ela atrapalhe ali na estrutura do bolo quando eu virar. Que bolo fofo, airado, olha isso. E é uma massa muito úmida, deliciosa. Agora eu vou virar no meu prato de bolo. Ó. Tcharam! Tá vendo que com o desmoldante você não tem risco. É muito difícil, assim, o desmoldante estragar alguma parte do seu bolo. É muito simples, tá, gente? Quando a gente quer agregar valor em uma sobremesa ou em um produto como um bolo, por exemplo, não significa que nós temos que gastar mais ou até saber técnicas mirabolantes. Não. Eu vou te provar que é muito fácil de você valorizar o seu produto e agregar valor de venda nele, tá? Aqui eu vou deixar ele bem recheado. E aí, eu poderia deixar ele assim, piscininha? Poderia. Nós encontramos muitos aí no mercado desse modelo, mas tem o merengue suíço para abrilhantar o nosso bolo. E aqui com esse merengue lindérrimo, que ele está, né, brilhoso, eu vou colocar com a colher mesmo, tá? E aí eu vou espalhar com essa colher. Eu não vou nem usar uma espátula, para você ver a facilidade. Eu vou espalhando o merengue aos poucos e deixando ele fazer o desenho dele mesmo, tá? E aí eu vou fazendo aqui, ó, alguns movimentos, vou brincando mesmo com o meu merengue até eu espalhar ele cuidadosamente, tá? E aí depois de espalhar cuidadosamente, eu vou passar a colher assim, ó, só para ela fazer uns pequenos picos, tá vendo? E formar alguns desenhos que é do próprio merengue,
Você não precisa saber uma técnica extremamente difícil para levar uma beleza para o seu bolo, para deixar o seu bolo bonito, diferente. Tá vendo? Eu já tô com água na boca. Vocês não têm noção do cheiro, do perfume que tá esse bolo de limão. Eu poderia deixar ele assim? Também poderia. Mas eu posso maçaricar e dar uns tons aqui, né, de dourado pro meu bolo natural, que vai super combinar também. Então eu tenho esse equipamento aqui, que é um maçarico. Você encontra em qualquer casa de festas, tá? Você liga ele, é bem fácil de manusear. E aqui, ó, eu vou apertar e vou brincar assim, balançando de um lado pro outro, tá? E aí ele vai queimando aqui o nosso merengue. E aí eu vou só balançando a mão para ele ir queimando o merengue, tá? Cuidado para não queimar demais, porque o maçarico é bem forte. Prontinho! Meu bolo já está pronto. Eu posso agora colocar umas raspas de limão para dar mais uma incrementada. Se eu não tivesse maçaricado, também poderia. Eu vou colocar umas raspas de limão siciliano só para deixar uns pontinhos amarelos, sabe? Além do detalhe, se eu fosse entregar esse bolo para o meu cliente agora, por exemplo, ele estaria num perfume maravilhoso de raspas de limão siciliano, graças a essa raspadinha que eu dei aqui. E agora nós temos um Master Cake. A partir daqui, tem vários momentos na finalização do seu bolo que você pode estar agregando mais valor. Uma etiqueta, uma embalagem bonita, um laço, são muitas as possibilidades. Eu vou estar contando para vocês algumas delas nos próximos dias no nosso curso gratuito Master Cakes Lucrativos. Além das técnicas que eu ensinei aqui, também vou estar ensinando outras técnicas lá. Então você realmente não pode perder esse evento. Eu gosto muito de cortar sempre os meus bolos no final dos meus vídeos, porque eu gosto de mostrar o quanto eles são realmente aerados. Que isso faz toda a diferença, né, gente? Receita você encontra na internet, você encontra em vários lugares, em livros. Mas é bom você realmente ver aquele resultado, sabe? Comprovar aquele resultado. Isso é muito importante. Então, eu adoro essa parte de cortar. Além de que depois de cortar, né, eu que vou comer. Mas olha só, vamos ver aqui o resultado deste bolinho de limão. Olha essa massa. Que fofa. Eu não preciso nem apertar o dedo nessa massa para vocês verem o quanto ela tá aerada e fofa. Olha só que lindo esse bolo, gente. E aí fica aqui aquela camada de recheio cremosa, né? E por cima esse merenguinho que dá uma leveza. Maravilhoso. Vou cortar aqui, ó, para vocês poderem ver o quanto essa massa tá fofa. Olha isso, ó. Super aerada. Não, bonito tá. Agora saboroso você vai ter que fazer aí na sua casa. E esse foi o presente que eu preparei para você com tanto carinho. E do dia 11 ao dia 14 de janeiro, eu espero você no meu curso gratuito Master Cakes Lucrativos, pra te contar